Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila do blog Você Precisa de Cor e o vídeo de hoje é uma dica sobre um documentário da Netflix. Bom gente, esse documentário estreou na Netflix em fevereiro e pouco antes de estrear eles lançaram um teaserzinho e quando eu vi eu fiquei maluca, eu achei que ia ser muito legal, mas só consegui terminar de assistir agora no final do mês. Mas mesmo assim eu tô aqui pra trazer essa dica pra vocês. Eu estou falando do documentário Abstract: The Art of Design. What's important is the story, the message, the feeling, the connection. It's design. You go, oh my God, how am I going to solve this problem? I really want to affect as many people as possible. Honestly, nobody wants authenticity. Taste-making takes time. So if you get it wrong, you get it really wrong. It's the best storytelling product we've ever done. It was widely discussed that I had pushed it too far. What are you going to make the audience feel? Something true. It's the kind of shit we do. I wanted to make something that would excite people about the future. All I care about is what's happening on the page. What can I make next? That drive never goes away. You're looking for a moment when you feel you're as close to the soul as possible. That's what good design is. Esse documentário é uma produção da Netflix, onde eles acompanham vários designers fodões nas mais diversas áreas e nos mais diversos países. E cada episódio conta um pouquinho da história deles e como é o trabalho de cada um deles. A série tem 8 episódios, são 8 capítulos na verdade, né? Porque cada episódio fala de uma pessoa, então você não precisa assistir ele na sequência que ela te entrega. E essas pessoas são ilustradores, design de interiores, arquitetos, design de carro, dos mais variados possíveis. É bem interessante para quem trabalha na área, né, que é o meu caso, ou para quem só é curioso e quer conhecer um pouco mais dessa área, é super interessante. Bom, eu sou formada em design, então quando eu vi que o documentário era sobre esse tema, eu fiquei maluca e vidrada para assistir. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos episódios para ver para você. O primeiro eu achei meio chato, até por isso que eu demorei pra continuar assistindo, porque eu tava super empolgada, daí eu assisti o primeiro, daí não foi muito legal, então meio que me deu uma desanimada, assim, mas ainda bem que eu continuei porque os outros são fantásticos. Bom, o primeiro episódio, ele conta a história de um ilustrador e que ele faz muitas capas de revista em Nova York e pra extravasar ele cria algumas ilustrações pro Instagram utilizando objetos do cotidiano, que é muito bacana, bem divertido. Mas a história dele assim é meio sem gracinha, então por isso que não me pegou tanto. Já o segundo episódio eu gostei mais, ele conta a história de um designer da Nike, o nome dele é Tinker Hatfield, eu acho que é assim que se pronuncia, e ele é responsável ele assina toda a linha de tênis do Michael Jordan, né, do jogador de basquete, que é uma dos segmentos mais famosos da Nike, que faz o maior sucesso. Então quase todos os tênis foi ele que assinou, e ele, inclusive, quando ele começou a trabalhar nessa linha, ele até salvou a empresa, porque o Michael Jordan estava a ponto assim, de deixar a parceria com a Nike, e quando viu o tênis que ele desenvolveu, ele, nossa, voltou atrás, assim, sabe? E é muito bacana isso, porque ele vai mostrando que cada tênis, tem uma história por trás, sabe? Não foi à toa que ele criou aquilo. Além disso, ele também trabalhou no tênis que aparece no filme De Volta para o Futuro. E assim, além da história dele ser incrível, ser muito fantástica, o cara é super foda, trabalha muito bem nessa área.
E é interessante porque a gente consegue ver um pouco do processo da Nike, né? E um pouco de como eles desenvolvem as tecnologias, um pouquinho só, não aparece muita coisa, mas é super interessante porque eu acho que é uma das maiores empresas aí de esportes, né? E eu achei bem bacana esse documentário com ele. O terceiro episódio, ele conta a história da Ash, que é uma cenógrafa, que ela começou a trabalhar com cenografia de teatro, e aí uma banda veio e convidou ela para fazer a cenografia do show. E ela fez essa cenografia, e aí um produtor do Kanye West viu esse show e achou o máximo e comentou com o Kanye convidou ela pra fazer as cenografias do show dele e do Jay-Z. Aí a partir disso ela foi só decolou, né? Então hoje em dia ela faz cenografias do show de pessoas como a Adele, a Beyoncé, o Jay-Z, o Kanye West, a Rihanna, U2, então ela só trabalha com fodões, assim. E é legal ver a sensibilidade que ela tem de colocar no palco, tentar alinhar o sentimento assim que o artista quis passar com a música e ela tentar alinhar isso com telões. Ela trabalha muito com telões, assim, é bem bacana. Eu achei bem interessante essa história também. O quarto episódio foi um dos que eu menos gostei. Ele conta a história... Apesar de ser sobre arquitetura, eu acho que o personagem não ajudou muito, assim, então... Eu acho que talvez por isso que eu não gostei muito. Ele conta a história de um arquiteto dinamarquês que está transformando a cidade onde ele mora, que é super tradicional, assim. E ele está, através da arquitetura, revolucionando, pensando novas formas de morar. A cidade é meio careta, então ele faz umas coisas bem malucas, bem doidas. E é interessante, assim, porque ele tem um cuidado não só com... Você vai construir um prédio, não só com a estética. Ele tem um cuidado com todo o redor dele, né? Tudo que aquele prédio vai estar mexendo na paisagem, digamos assim. E, na verdade, todo arquiteto deveria pensar nisso, né? Todo arquiteto e engenheiro, mas a maioria não pensa ao redor, só pensa no projeto dele. E por isso eu achei interessante, mas ele não é uma pessoa que cativa, assim, sabe? Então achei meio chatinho. E por ele ser tão ousado na arquitetura dele e a cidade ser meio careta, ele recebe muitas críticas, uma enxurrada de críticas, principalmente na internet. O quinto episódio foi um dos que eu mais amei, que ele conta a história do Ralph, que é um designer de carros. Ele trabalha na Chrysler, que é um segmento da Fiat, e o cara ele é simplesmente o designer global, ou seja, todos os carros da empresa passam pela mão dele. Eu sempre achei muito interessante o design de carros, assim, desde a época que eu estudava, eu tinha bastante amigos que gostavam, então eu sempre estava meio que vendo o que eles estavam vendo. E o design de carros eu acho que é um dos mais difíceis de se fazer, gente, porque ele alia muita tecnologia com o design, assim, não é só o design do carro, você tem que entender de tecnologia também, por que tem que ter essa curva. É muito foda, assim. E não é só a estética, né? A parte do exterior do carro, tem também a parte interna. Que tudo tem que estar perfeito, condizendo com tudo que eles querem passar, transmitir pro consumidor. Então eu acho que é o mais foda e eu sempre fiquei muito encantada com esse ramo e ele conseguiu passar bem, assim, tudo que ele faz, como funciona. E muito legal, a história dele é incrível, ele tem uma história muito maravilhosa e vale super a pena assistir. Se você não quer assistir o documentário inteiro, assiste só esse episódio que já vai valer a pena. O sexto episódio conta a história de uma designer gráfica que é especializada em tipografia e ela faz as mais famosas logos do mundo. E ela consegue passar pra gente a importância da tipografia, das palavras, né? E as sensações que as palavras querem passar pra gente, assim. Ela parece muito apaixonada pelo que ela faz. E ela explica como uma logo ou uma palavra, um cartaz, eles podem passar sensações pra gente, boas ou ruins. O sétimo episódio também é muito legal. Ele conta a história de um fotógrafo que fotografa muitas celebridades, pessoas famosas, inclusive os presidentes dos Estados Unidos. E ele faz muita capa para a revista Time. E ele explica no episódio dele
que ele tem muito pouco tempo com as pessoas, então ele tem que extrair uma imagem muito bacana em um retrato, né, que normalmente é a especialidade dele. E é muito mais difícil, na minha opinião, né, fazer retrato do que fotografar uma paisagem, por exemplo. E aí ele conta como é que é o processo dele, o que ele faz e tal. E no final ainda tem um trabalho social que ele faz no Congo, se eu não me engano, que é incrível, que eu não vou contar muito pra vocês assistirem. Já o último episódio também é super legal, porque fala de design de interiores. Ele mostra uma designer de interiores que ela começou a perceber o espaço onde ela vivia. Ela passou um tempo na adolescência no hospital com a mãe dela, e aí ela começou a perceber o quanto aquele ambiente era ruim, assim, sabe? Quantas paredes eram sem graça, tudo meio morto. E aí ela começou a perceber os espaços, né? Então ela foi estudar pra essa área. Eu não lembro exatamente o que ela estudou, mas ela começou a trabalhar como editora de uma revista de decoração, e só bastante tempo depois ela abriu o escritório dela, e aí já com uma equipe grandinha. E ela começou a se especializar em hotéis e restaurantes. E dá pra ver, assim, que ela tem muito cuidado com os projetos dela. Os projetos dela são muito lindos, muito chiques. E dá pra ver o carinho que ela tem. E ela também se preocupa muito com o bem-estar das pessoas. Ela acha o bem-estar super importante pra gente viver bem, né? Pra gente ter uma vida melhor. E ela tem uma preocupação muito grande com isso. E eu acredito que eu também tenho isso, então eu me identifiquei bastante com ela. Bom, gente, esses são os capítulos meio resumidos. Eu espero que vocês assistam, gostem da indicação. E o que eu gostei muito, assim, porque além de super bem produzido, super bem editado, nem se comenta, né? É uma qualidade excelente. Todos os profissionais que aparecem, eles parecem, assim, gostar muito do que fazem, sabe? Todo mundo muito apaixonado pela profissão. E também eles também mostram que nada caiu do céu pra ninguém, assim, todo mundo batalhou bastante, todo mundo estudou muito, todo mundo correu atrás. Claro que às vezes acontece uma coincidência feliz, né, mas cabe a você aí aproveitar a oportunidade, né, exceto o arquiteto dinamarquês, por isso que eu não gostei dele, mas eu acho que todo mundo teve uma vida bem... teve tudo pra desistir, mas acreditou em você mesmo, acreditaram neles mesmo e batalharam e conseguiram hoje chegar aí ao topo, né? Talvez os designers mais famosos do mundo, podemos dizer, segundo a Netflix, né? E é muito legal, como eu falei, pra quem trabalha na área, em alguma dessas áreas, com certeza vai adorar, vai se identificar com algumas coisas. E pra quem não trabalha também é muito interessante, porque você vai ver como funcionam as coisas, como funciona a criação, que existe todo um processo por trás, né? E com certeza vai gostar também, vai se divertir muito. E como são só 8 episódios, é rapidinho de assistir, E eu achei o máximo esse documentário pra mostrar o quanto essa profissão é importante, né, na vida, no mundo. São coisas que às vezes a gente nem repara, mas o design tá em tudo. E ele é super importante. Eu espero que vocês assistam e me contem o que vocês acharam. E eu vou ficando por aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha. E me seguir também nas redes sociais. Até a próxima!